vamos meditar sobre assuntos importantes da palavra de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou a humanidade com a capacidade de fazer escolhas acertadas. Porque nem o mal a humanidade conhecia, só conhecia o bem, só conhecia Ele. Mas por causa do pecado, por causa da intensificação das obras malignas nesse mundo, por causa da complicação da vida, por causa da complicação das pessoas, a nossa capacidade de tomar decisões acertadas ficou comprometida no decorrer da história, no decorrer dos séculos. Deus sabe disso. Então, Ele nos oferece ajuda. Ele nos oferece a sua mão para nos pastorear, para nos dirigir os passos, para nos direcionar as escolhas. Porque a forma como nós vivemos os nossos dias aqui dependem das nossas escolhas. E o que é mais sério, o nosso destino eterno também depende das nossas escolhas. Então, escolher acertadamente é fundamental para Deus em relação ao homem. Mas Ele não vai lhe obrigar a escolher o bem. Não vai. Ele lhe deu o direito de escolher como você quer viver. Agora, se você quiser acertar, Ele lhe oferece a mão. Ele lhe oferece o pastoreio. A todos que queiram. Não tem ninguém excluído. Mas isso, para funcionar, requer um compromisso da nossa parte. Por quê? Veja só o que diz no Salmo 25, verso 9. Lá, a palavra de Deus nos explica que para que o pastoreio de Deus funcione, para que o direcionamento que Ele traz ao homem seja efetivo, seja eficaz, seja proveitoso, o homem precisa topar. E topar sem reagir, sem criar confusão, sem bater o pezinho com tolice. Por quê? Porque a ordem de Deus requer agilidade da obediência. A obediência retardada estraga tudo. Não adianta obedecer depois que Deus falou. É na hora. Tá certo? Então, a instrução de Deus para o nosso caminhar depende da nossa mansidão em relação ao que Ele nos diz. Porque senão Deus diz assim, lá vem a pedra, você, que pedra? Pum, essa pedra vai te acertar a cabeça, entendeu? Então, lá vem a pedra, baixa, pula, levanta, entendeu? Obediência instantânea, tá certo? Para que isso seja verdade na nossa vida, nós temos que ter um compromisso de nos entrosarmos com Deus, de tal maneira que a palavra dele chegue aos nossos ouvidos com leveza. E a nossa reação ao falar de Deus seja uma reação fácil, uma reação ágil. Estão entendendo? O que diz lá no Salmo 25, 9? Que Deus guiará quem? Os mansos retamente. E aos mansos ensinará o seu caminho. A palavra manso aqui quer dizer aquele que não se rebela, aquele que não reage, aquele que não briga com Deus, aquele que aceita, que acata. Esse pode contar com o direcionamento divino. E os resultados desse direcionar de Deus são sempre maravilhosos para a vida do homem. Em relação ao seu próprio povo, Deus diz o seguinte no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18. Olha só o que diz lá. Isaías 48, 17 e 18. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, ou seja, aquele que te tira dos becos sem saída, aquele que te tira dos buracos profundos, aquele que te salva, aquele que te faz passar pelas águas sem que tu sejas afogado nelas, aquele que te faz passar pelo fogo sem que tu te queimes. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Que deves andar.
Esse é o caminho do Senhor, aquele que você deve escolher. Mas a decisão de escolher este caminho é sua, é minha. E aqui nós já aprendemos uma coisa interessante a respeito sobre o que Deus fala. Deus não fala bobagens. Deus só fala o que é útil. Deus fala de várias maneiras para nos animar, para nos incentivar, para nos consolar, para nos confortar, para nos encher de esperança, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar quando for necessário. Mas Deus sempre fala o que é útil. Útil. Deus não joga a conversa fora. Entenderam? Conversa inútil não vem de Deus. É assim que Deus está disposto a fazer conosco. Nos dar, pelo seu direcionamento, uma vida cheia de alegrias. Porque quando nós somos encaminhados por Deus a andar no caminho que devemos, olha o que acontece, verso 18. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, ou seja, abundantes, fortes, vigorosas, visíveis, notórias. Tá certo? Então é isso que Deus quer fazer quando nos pastoreia, a mim e a ti. Vai de nós acatarmos a sua direção. Então, duas coisas são necessárias. A primeira é ouvir a voz de Deus para obedecer. Ouvir a voz de Deus para atender o seu direcionamento. E a outra é saber separar o que é a voz de Deus do que não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus não é a única voz que fala aos nossos ouvidos para nos direcionar. Além da voz de Deus, nós estamos sujeitos à nossa própria voz, à voz do diabo e à voz dos outros. E nós não devemos nos fiar em nada disso, somente na voz do Senhor. Então nós vamos começar hoje analisando o seguinte: como é que eu faço para saber que é Deus falando? Como é que eu sei que a direção que eu estou recebendo é a direção que Deus quer para mim? É a primeira pergunta, tá? Então eu vou responder para você assim: tem que ter compromisso com Deus, porque as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Deus fala a quem está disposto a ouvir para obedecer. Deus não lança a sua palavra como pérola a porcos. Tá certo? Então esse direcionamento de Deus é realmente para aquelas pessoas que se compromissaram. E esse compromisso se faz com o nosso apego à palavra de Deus, escrita, revelada nas Escrituras Sagradas, trazida aos nossos pais pelos profetas e depois pelo Senhor Jesus e atualmente sustentada pela ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, faz parte do ser direcionado por Deus esforçar-se para conhecer as Escrituras. E é por isso que nas igrejas nós ensinamos a palavra de Deus e sempre incentivamos as pessoas para que busquem estudar a Bíblia, busquem conhecer os textos, busquem meditar nelas, busquem extrair dela o que você precisa para o seu caminhar. Então, a palavra de Deus é um instrumento fundamental para você reconhecer a voz de Deus, porque Deus jamais falará algo fora da sua linha revelada nas Escrituras. Certo? Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que Ele falou sim ontem, vai valer como sim hoje e vai valer como sim eternamente. O que Ele falou que era não ontem, vai continuar sendo não hoje e será não também amanhã e eternamente. Porque o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Certo? Então a linha geral das Escrituras é algo que Deus ensina ao seu povo. Você quer me obedecer? Então conheça a minha palavra, porque eu nunca vou fugir dela. É o que Deus está querendo dizer. A palavra de Deus, o conhecer da palavra de Deus, funciona como uma espécie de peneira, como um crivo, como um filtro. Quando você ou eu vamos tomar decisão, nós devemos pegar o nosso dilema, o nosso problema, a questão que nós temos que resolver e jogar em cima do crivo das Escrituras. O que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas é o que Deus aprova. O que não passar é o que Deus não aprova.
Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais pequenino fica o buraco da peneira. Então, a chance de passar coisa que não presta pelo buraquinho pequeno é muito menor. Entende isso? Quando você conhece pouco das Escrituras, é como uma peneira grossa. A chance de passar o que não presta no crivo é maior. Portanto, o conhecimento da palavra de Deus, embora necessário, embora recomendado, não é aquilo que Deus se fia para nos dirigir. Porque senão Deus seria injusto. Aqueles que conhecem pouco, aqueles que estão começando, aqueles que ainda não vivenciaram a palavra, que ainda não se exercitaram na palavra, que não têm experiência no manuseio da palavra, estariam sempre mais sujeitos a tomarem decisões erradas do que aqueles que já estão mais experimentados. Certo? Mas Deus não é injusto. Então Ele faz uma obra que nos iguala a todos, de forma que ninguém seja prejudicado na hora de tomar decisões. Como é que é isso? Eu já explico. João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 23 ao 26. Eu vou explicar para você como é que Deus faz para nos direcionar no Espírito, independente do conhecimento que temos das Escrituras. Tá? E você vai entender que esse direcionamento não depende do saber, mas depende do seu coração em termos de comunhão com Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Veja o papel da palavra, é fundamental. Tá certo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então olha como é que acontece. Quando você é uma pessoa sincera diante de Deus, quando você chega para Deus e diz: Senhor, eu quero ser ovelha do teu rebanho, eu quero ser pastoreado por ti, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero aprender de ti, eu não quero fazer nada que te entristeça, nada que te aborreça. Me ajuda, Senhor, a caminhar numa caminhada que te agrade e que me leve a um destino eterno contigo. Deus tem prazer nisso. Quando você fala isso para Deus, sinceramente, o que é que Ele faz? Ele vem para dentro de ti. Tá? Ele vem para dentro de ti. Ele vem fazer morada em ti. E essa morada produz um resultado, independente do nível de conhecimento que você tenha das Escrituras. E esse fato já é suficiente para te dirigir bem. Qual é o fato? O que acontece? Vamos lá. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Tenho-vos dito isto estando convosco, porque Jesus ainda estava presente ali para eles. Mas aquele Consolador, já está falando do nosso tempo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então é assim que a pessoa que é ovelha do rebanho de Jesus, aquela pessoa que está sinceramente comprometida com Deus, é dirigida na vida pela ação do Espírito Santo de Deus, que lhe ensina no coração aquilo que ela deve saber na hora de tomar a decisão, na hora de fazer as escolhas que a vida lhe apresentar. E ela também é responsável, a ação do Espírito Santo também é responsável por lhe fazer lembrar daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já sabe. Então é pelo Espírito Santo, independente do nível de conhecimento bíblico que você tenha. Isso nos iguala a todos. Então todos nós temos a mesma condição de fazermos escolhas que agradam a Deus. E como é que a gente sabe que fez a escolha certa? Não dá para se fiar no conhecimento das Escrituras. Então, como é que a gente sabe? O Espírito, quando nós agimos em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida, com a direção que Ele quer nos dar, o Espírito nos anima. Ele nos alegra. Ele traz paz. A gente tem conforto. Eu me lembro de umas decisões difíceis que eu tive que tomar, decisões que incomodavam muita gente, e gente que eu gostava, que eu não queria chatear, entenderam? Mas
eu senti que Deus queria que eu tomasse aquela decisão. E eu tomei, em paz. Fui para casa e dormi maravilhosamente bem. Não tive um incômodo. O pau estava torando. Gente com raiva de mim, então não importa. Mas importa agradar a Deus do que a homens. Eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer. É para Ele que eu vou prestar conta. Acabou. Durmo em paz. Por quê? Porque a paz foi o sinal da aprovação divina. Quando você é um cristão verdadeiro, uma pessoa realmente comprometida com Deus, e pisa na bola, e faz uma escolha que não deveria fazer, o Espírito também se incomoda. E o Espírito gera o quê? Movimento interno de tristeza. Você perde a paz. E isso é uma ação da misericórdia de Deus. Porque pela tristeza gerada pelo erro, tristeza estampada no rosto, existe a condição de se fazer melhor o coração. Pelo arrependimento e pelo conserto com Deus. Entendeu? Então, a paz de Cristo, ela tem que nos dominar. Ela tem que nos governar. É esse que é um instrumento que Deus usa para dirigir a nossa vida. Se agimos diante de Deus com sinceridade no coração, buscando uma santidade plena com Ele, uma vida de agrado pleno a Ele, e Ele nos aprova, não interessa mais quem aprove. A aprovação de Deus nos basta. É só isso que interessa. Entendeu? Agora, se nós agimos, tomamos uma atitude, fazemos uma escolha, entramos por um caminho, e o Espírito de Deus se torna nosso adversário, passa a nos entristecer, a nos incomodar, a nos pesar, sinal vermelho. Tira o pé, mete no freio que fez besteira, dá o retorno porque o caminho está errado. É assim que você sabe quando está no caminho bom e quando não está, quando está na vontade de Deus e quando não está, pela paz. Assim ensinava o apóstolo Paulo, como fez a igreja dos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, verso 15, que diz assim, Colossenses 3, verso 15: e a paz de Deus, para o qual fortes chamados, porque nós fomos chamados por Deus para termos paz com Ele, não foi para entrar em guerra com Ele. Guerra era antes, quando o ofendíamos. Agora, o tempo que temos para viver na terra, vivamos em paz com Deus, para fazer o que é certo, para fazer boas escolhas, tá? Para dar bons frutos, para fazer boas obras. E a paz de Deus, para o qual também fortes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Domine em vossos corações. A palavra domine aí significa governo, tá? Vamos trocar por governo para ver como é que fica. A paz de Cristo governe no seu coração, ou seja, seja o decisor, seja o juiz, seja o árbitro, assim dizem algumas versões da Bíblia. Seja a paz de Cristo árbitro, juiz no vosso coração. Então é assim que você vai julgar se está no caminho do Senhor ou não está no caminho do Senhor, como verdadeiro filho de Deus, como pessoa convertida ao Senhor, como pessoa entregue em sua mão, debaixo do seu pastoreio, tá? É pela paz. Esse é o critério. Houve paz, ok. Não houve paz, nada bem. Agora, repito, isso só funciona para quem é comprometido com Deus, tá certo? As pessoas que estão no pecado, que estão na cegueira espiritual, que não têm o Espírito, elas fazem coisas erradas e não estão nem aí, entendeu? Dormem tranquilos também, não estão nem aí para nada. Eu estou me referindo às pessoas que foram chamadas, como diz o texto, para serem um corpo de Cristo. O corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Lá em Provérbios, capítulo 30, verso 20, mostra o exemplo do contrário. Mostra como reage uma pessoa que não tem temor a Deus. Lá diz o seguinte, olha: tal é o caminho da mulher adúltera. Em outras versões diz da prostituta. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade, não cometi mal nenhum, não fiz nada de errado. Por quê?
Porque ela é cega espiritualmente, porque ela não tem o Espírito. Então ela não consegue enxergar que o corpo dela é templo, era para ser, né, templo do Espírito Santo. Que ela não deveria oferecer os seus membros ao pecado, mas sim à glória de Deus. Mas ela não entende isso. Então ela faz o que tem que fazer lá, faz a coisa errada, e não está nem para nada. Come, limpa a boca, não é isso que diz lá? Come, limpa a boca e diz: não cometi maldade, não fiz nada errado, não cometi mal nenhum. Então o incômodo do espírito é real para quem tem compromisso com Deus. Quem não tem, não tem este alerta, tá? Fica refratário este alerta. E que a gente nunca venha a estar nessa situação, né? Que é terrível, tá? Você vai para o abismo e nada lhe detém. E um abismo vai trazendo outro abismo até que chega o abismo final. Misericórdia, tá? Então, como é que o cristão sabe que está sendo dirigido por Deus? Pela paz do Espírito. É assim que sabe. Se existe paz, é o sinal de aprovação. Se não existe paz, é sinal de reprovação. É assim que você sabe. Quando você é de Deus verdadeiramente. Quando você tem o Espírito fazendo em você morada. Pelo amor que você tem a Jesus, expresso no compromisso de obedecer-lhe a palavra. Entendeu? Independente do nível de conhecimento intelectual ou vivencial que você tenha a respeito das Escrituras, é pelo Espírito que Deus se fia para lhe dirigir. Porque esse não depende de nós, depende dele. Entendeu? Não é que Deus não confie em nós, tá? Mas é como eu expliquei antes, seria injusto. Se o critério fosse o conhecimento, se a chance de nós fazermos o que é certo dependesse do conhecimento, sempre terão uns com mais chance que outros. Assim não, assim é todo mundo igual. Tendo o Espírito, temos a direção. Por isso que nós precisamos ter o quê? Comunhão plena com Deus. Mas mesmo assim, nós não estamos isentos de sermos influenciados por outras vozes. Há a nossa voz interior, que mesmo no caso de pessoas convertidas a Deus, nem sempre se afinará à vontade do nosso Senhor. Por quê? Porque a nossa voz interior, ela expressa os nossos sentimentos e as nossas razões. Entendeu? E ela tem umas tendências interessantes. A nossa voz interior, ela sempre foge do que é difícil, encontrando uma saída fácil. Não necessariamente boa, mas a nossa voz interior clama pela facilidade. A nossa voz interior clama pelo descanso. A nossa voz interior clama pela autossatisfação, pelo prazer. A nossa voz interior é assim. E às vezes isso não combina com o direcionamento de Deus para a nossa vida, que é melhor. Então, fazer escolhas, tomar decisões baseado na nossa voz interior é uma gelada, é uma fria total. Lá em Provérbios, capítulo de número 3, de 5 a 7, explica muito bem como é a relação de Deus com a nossa própria voz interior. Lá diz assim, olha, é o conselho da Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Por que nele você pode confiar? Porque ele é um bom terreno, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A pilastra que você colocar na terra da confiança em Deus, hoje vai ficar intocável, porque esse solo não vai mudar 1 milímetro. Ele é solo rochoso, aguenta o tranco. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes. Como é que é o estribo da sela? Quem monta cavalo aqui? O estribo a gente monta o pé, né? Monta na sela, mete o pé no estribo, não é isso? Do cavalo? Da sela? Por quê? Para ter apoio. Então o estribo aí é apoio. Vamos lá explicar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento das coisas. Porque o entendimento da gente é mutável. Quantas coisas eu pensava há 10 anos atrás que eu não penso mais igual hoje? Por quê? Porque eu mudei. Entendeu?
E Deus foi me mudando esse tempo, porque Ele foi fazendo uma obra na minha vida. Mas mesmo as pessoas que não temem a Deus também mudam. Por quê? Porque o conhecimento do homem é mutável pelas experiências, pelos sentimentos, pela visão que ele tem das pessoas, do mundo, das circunstâncias e até de si mesmo. Entendeu? Então, confiar decisões com base nos nossos sentimentos e nas nossas razões é fria. É fria. A gente não conhece o amanhã. A gente faz uma escolha hoje, mas não sabe onde vai dar. Deus sabe, mas nós não sabemos. Tá? Não sabemos o amanhã. Nós não conhecemos o que está no coração dos outros. A gente vê a aparência, mas não conhece o coração. Conhece? Não conhece. Nós podemos nos enganar. Nós podemos depositar confiança em alguém que não merece. E aí? Como é que vai ser? Vamos quebrar a cara. Entendeu? Às vezes a gente não conhece nem o que está dentro do nosso próprio coração. Vai conhecer o que está dentro do coração do outro. Entendeu? Então não é bom. Não é bom. Por mais que você seja uma pessoa prudente, se cerque de conselhos, estabeleça cenários, procure se guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode se esforçar o que for, sempre haverá brecha, porque nós não temos condição de ver o amanhã, de nos cercarmos de todos os cuidados que são necessários. Nós não temos essa condição. Então é fria confiar no nosso próprio entendimento. O que é que nós devemos fazer? Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos, porque Ele endireitará as tuas veredas. Quem pode dar a solução para a nossa vida, a boa direção, é o Senhor. Por quê? Porque Ele conhece o coração dos outros, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o futuro, Ele sabe por onde a gente vai andar. A gente não sabe, mas Ele sabe. Então é nele que a gente tem que depositar a nossa confiança. Se você toma decisões e faz escolhas baseadas nos seus sentimentos e nas suas razões, você está construindo a sua casa sobre a areia. Na hora do temporal, vai cair. Mas se você estiver construindo a sua vida, tomando decisões, fazendo escolhas, baseado naquilo que Deus tem te trazido ao coração, mediante a revelação dele para a tua vida, no Espírito, pelas Escrituras Sagradas, é como construir a casa sobre a rocha. Eu desafio você, pode vir o maior furacão, a casa não cai. É assim que diz o Senhor Jesus que deve ser a nossa vida. Então, voz interior nós temos, voz interior. Bobos seremos se dermos valor para ela na hora de tomarmos decisões. É por isso que este texto encerra com a seguinte afirmação, verso 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quem acha que sabe mais que Deus, toma decisões conforme acha, conforme o seu entendimento, conforme as suas razões, conforme os seus sentimentos. Esse está se achando mais esperto que Deus. O fim dele não é legal. Vai se dar mal. Não estou jogando praga não, é a realidade de como é. Por quê? Porque está fazendo escolhas com base naquilo que ele teoriza, mas ele não está vendo. Já Deus não. Deus, quando te mete num caminho, Ele sabe do primeiro ao último passo aquilo que você precisa fazer, e Ele vai te pastorear, Ele vai te dirigir a cada momento. Não tema coisa alguma. Se você confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele, que o mais Ele fará, e fará mesmo. Entenderam? Então é assim que você separa a voz de Deus da voz interior que nós temos. Tá? Mas agora eu queria trazer para você um outro indivíduo que também fala na hora das nossas decisões. O cão, o inimigo. O cão fala e é fácil identificar a voz do cão. O cão sempre vai trazer desânimo, dúvida e medo. Entendeu? Se você ouve uma palavra de desânimo, não foi Deus. Se você ouve uma palavra de medo, não foi Deus. Se você ouve uma palavra de dúvida, não foi Deus. Deus só fala para nos trazer certeza.
Deus não fala para nos desanimar. Quantos versos na Bíblia tem, quantos textos na Bíblia tem dizendo: anima-te, esforça-te, tem de bom ânimo? Isso é Deus falando. Mas o diabo, ele fala contra a linha das Escrituras, para trazer medo, para trazer desânimo, para trazer dúvida. Deus diz: ser forte e corajoso. O diabo diz: isso não vai dar certo. Entenderam? Assim você separa a voz de Deus da voz do diabo. Não se deixe iludir pelas aparências. Há muitos falsos profetas, pessoal. Pessoas que vão ser introduzidas até mesmo no meio do povo de Deus, para vincularem a mensagem do diabo. Mas eu não tenho nenhum medo disso. Por quê? Porque eu sei que enquanto eu tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai me fazer lembrar. E toda vez que eu ouvir a voz do diabo, eu vou saber que é a voz dele. Se você anda se atrapalhando para identificar a voz do diabo, é porque você não está em comunhão plena com Deus. Porque o dia que você estiver em comunhão plena com Deus, a palavra do diabo vai soar como uma trombeta no seu ouvido. Você vai reconhecer com uma maior facilidade. Foi assim com João. Lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, o apóstolo João foi levado a ver uma ação diabólica conhecida como a besta da terra. A besta que subiu da terra. E a besta que subiu da terra que João viu era um negócio estranho, porque ela era igual ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João viu a aparência, pela aparência, disse: será? Até que o bicho falou. Quando o bicho falou, João percebeu na hora: é o dragão. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz assim: vi subir a besta da terra, a outra besta da terra, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão. Até falar, enquanto estava de boca fechada, estava enganando. Mas quando abriu a boca, João percebeu. Por quê? Porque João era ovelha do rebanho de Jesus e conhecia a sua voz. Quando a besta falou, João percebeu. É assim que vai ser comigo e com você, à medida que nós temos comunhão com Deus. O diabo pode tentar todas as artimanhas, todas as espertezas dele, mas não vai colar. Às vezes, o diabo quer usar até a palavra de Deus para enganar os que são de Deus. Teve a petulância, é porque ele é petulante, ele teve a petulância de fazer isso com o próprio Senhor Jesus. Lá na tentação do deserto, lá nos evangelhos, o que acontece? Satanás leva o Senhor Jesus lá para o alto do pináculo do templo e diz assim: olha, te joga. Aí começou a citar o Salmo 91. Está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para guardar e te proteger. Tu vai te jogar, os anjos do céu vão te amparar. Só que Jesus deu o troco nele na hora. Disse logo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo era uma manipulação da palavra. Nós, como cristãos, como verdadeiras ovelhas do rebanho do Senhor, temos que ter essa vigilância. Isso é uma obrigação que pesa sobre nós. Nós temos toda a condição de saber quando é o diabo falando. Entendeu? Se estamos nos atrapalhando com isso, estamos errando no básico. Não pode. Quem tem o Espírito do Senhor não cai nessa. Mas o diabo é astuto. É astuto para as negas dele. Para nós não. Entendeu? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dirige os passos. E é assim. E é assim. Agora também tem a voz dos outros. Às vezes os outros são instrumentos de Deus para traduzirem a sua vontade, o seu direcionamento para a nossa vida. Isso é perfeitamente compatível com o Evangelho. Tanto é que para a instrução da igreja, para a edificação dos santos, o Senhor Deus usa através do Espírito Santo pessoas como apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas, para nos instruir, para nos edificar, para transmitir, para comunicar o seu direcionamento a nós que somos ovelhas do seu rebanho. Se do lado de Deus isso é verdade, do lado do diabo também é. Ele também tem os seus falsos profetas introduzidos no meio do povo para espalhar confusão, dúvida, desânimo, ou nos estimular a fazermos coisas erradas, nos desvirtuando
da linha geral do ensino evangélico, do ensino bíblico, do ensino apostólico, dos ensinos do Senhor Jesus. Essa é a dele. Muitos serão enganados. Por quê? Porque suas palavras os seduzirão pela facilidade. O diabo vai procurar adaptar a nossa vontade interior à dele. E aí, muitos serão enredados por conta dessa armadilha. Mas quem vigia, não. Quem está em comunhão com Deus, não. Quem está vigiando e orando sem cessar, não vai cair nessa. Porque pela comunhão com Deus, ele será instruído. E quando nós invocarmos a Deus, ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que não sabíamos, como está dito desde o tempo do profeta Jeremias. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabias. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas com o Senhor saberemos todas as coisas que precisarmos, porque Ele sempre nos ensina o que é útil para andarmos retamente. Lembra lá de Isaías? Estão comigo até aqui? Estão entendendo tudo? Os outros podem ser tanto instrumentos da voz de Deus, quanto instrumentos da voz do capeta. Mas na maioria das vezes, talvez não seja nem uma coisa nem outra. A maioria das vezes, os outros falam pelas suas próprias vozes interiores, baseados nas suas próprias razões e nos seus próprios sentimentos. Tais quais os nossos, esses também não são dignos de crédito. Independente da boca de quem venham. Entendeu? Se a nossa própria voz interior não merece crédito, muito menos a voz interior dos outros. Essa que não merece crédito nenhum. E como é que você sabe quando é uma coisa e quando é outra? Como é que você sabe quando algum outro está falando algo que pode ser aproveitado e algo que não pode ser aproveitado? Então eu vou simplificar para você de uma maneira assim, bem cartesiana, assim, bem 2 mais 2 é 4. Se for ímpio, se não tem temor de Deus, não serve. Por que não serve? Porque por mais inteligente que o mundo diga que ele seja, para nós ele é um profundo ignorante. Porque para nós que somos de Deus, o temor do Senhor é o princípio do saber. Se essa pessoa não tem o temor do Senhor expresso na sua vida, o que ela diz não nos aproveita. Não nos aproveita. Eu tenho amigos inteligentíssimos que eu gosto muito de conversar, mas é uma conversa sobre assuntos da trivialidade, porque o que eles têm para me acrescentar é nada. Eles não têm nada que me acrescentar, porque eles não têm o temor do Deus a qual eu sirvo. Então pronto, para mim ele é um ignorante. Aquilo que ele fala, entendeu? Para as coisas da vida, alguma coisa pode até ser aproveitado, para os negócios, mas do ponto de vista de me alimentar, de ser algo que interfira nas minhas decisões, coisa nenhuma, não tem o menor crédito, entendeu? São ímpios, não temem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, basta. Se não tem o temor do Senhor, não tem nada. Então, se é ímpio, não acrescenta nada ao rebanho de Jesus. Pode ser o mais filósofo, mais inteligente aos olhos daí das pessoas, não é nada. Então, para começar a conversa, tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Tem que ter o temor de Deus. Mas o fato dele ter o temor de Deus não garante nada também. Não se fie. Nem no que o irmão fala. Nem no que o pastor fala. Não se fie, não. Nem no que eu falo. Não se fie. Tá? No que você tem que se fiar? Quando você ouve, você deve considerar. Como é que a Bíblia nos ensina? Provai todas as coisas. Retende o que é bom. Então essa palavra que eu estou lhe transmitindo aqui em nome de Jesus, você não se fia, mas você considera, tá certo? E aí, com a tua comunhão com Deus, você vai aproveitar o que for útil, porque o que Deus te estiver falando é útil. O que eu te falar pode não ser útil, mas o que Deus te falar com certeza é, porque Deus não joga a conversa fora, entendeu? E assim você vai separando a voz dos outros da voz de Deus para ti. Está entendendo? Tudo é baseado numa comunhão pessoal e íntima. Tem que estar afinado com o Senhor, no Espírito. Entendeu? É assim que funciona o direcionamento divino. Aqui você tem várias necessidades diferentes. A palavra é uma só.
Mas como ela está sendo aproveitada para você, é o Espírito Santo de Deus que está operando. Não tem nada a ver comigo. Entendeu? Mas tem a ver contigo. Na hora de receber, você tem que estar considerando diante de Deus aquilo que você está tendo a oportunidade de escutar. E assim é que você vai sendo direcionado. Caiu. Senhor, é essa mesma ficha, é isso que eu vou fazer. Entrou aquele entendimento. Você teve paz, é de Deus. É de Deus. Porque se não for de Deus, e você for sincero diante de Deus, Ele não vai deixar você ter paz, para você não fazer o que é errado. Entenderam como funciona o amor de Deus? Tá? Se tiver morte na panela que você está comendo, Deus faz com que aquilo não lhe cause dano. Por quê? Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Por quê? Porque o Espírito Santo diz assim: aqui tem veneno na panela, mete o dedo. Ele aponta o erro. Ele aponta. Então não tenha medo na hora de tomar decisão. Tenha medo, se é que você, se é um termo que a gente pode usar, que eu não gosto dele, mas de ficar sem a orientação divina, de não estar em comunhão com Deus. Mas estando em comunhão com Deus, não tem medo de nada. Ele é por ti, Ele vai te direcionar. Ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. E a vara e o cajado dele nos consolam. E Ele sempre nos levará para pastos verdejantes e para ribeiro de águas tranquilas. Bote isso na cabeça. É assim que funciona. Mas, às vezes, o irmão pensa diferente da gente, e a gente pensa diferente do irmão. Mas os dois são de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Será que eu estou recebendo de Deus mais do que ele? Ou ele mais do que eu? Porque nós não estamos falando a mesma língua. Como é que isso acontece? Pessoal, isso tem uma explicação. Não tem mistério aqui. Não tem mistério nenhum. A explicação é a seguinte: nós somos diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes. Nós temos condição de assimilar aquilo que Deus nos fala diferentes. Tá? Mas se nós formos sinceros, cristãos, sinceros, pessoas sinceras diante de Deus, o que vai acontecer? Por mais que eu esteja aqui e você aqui, o nosso alvo é um alvo comum. É agradar a Deus, e nós miramos em quem? No nosso modelo, que é o Senhor Jesus. Então como é que vai ser a nossa caminhada? Vai ser uma caminhada convergente. À medida que a gente avança, nós vamos nos encontrar. As dúvidas que nos separam vão ser removidas. As questões que nos dividem vão ser removidas. Porque nós vamos caminhando para o alvo e vamos nos aproximando. Então, dentro da igreja, é normal que nem todo mundo concorde com tudo. Mas que essa voz interior do eu não concordo não seja decisiva na hora de avançarmos. Por quê? Porque Deus precisa do nosso avanço para que nos encontremos. Porque sem avanço não haverá convergência. E a nossa voz interior não pode nos atrapalhar de avançar. Não gosto, não vou mais. Isso é a voz interior, porque a voz interior quer ficar em casa, no conforto. Entendeu? A voz interior sempre quer o prazer, o agrado. É tão bom minha rede. Entendeu? É assim que a voz interior trabalha. Bobo é aquele que dá ouvido à sua voz interior. E é assim que a coisa vai. Deixa eu mostrar para você uma problemática que aconteceu lá na igreja de Roma, para nós aplicarmos como um exemplo assim, prático, esse entendimento sobre a voz dos outros. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, verso 1. Serei breve. Lá tinha um problema. Qual era o problema? Eles estavam brigando. E por que eles estavam brigando? Porque uns achavam que ser santo era só comer legumes. E os outros acreditavam que podia comer de tudo que tivesse no mercado. E por causa disso eles brigavam. Nós olhamos para eles e dizemos assim: mas que besteira, hein? Mas o povo de Deus até hoje não é unido. Né? Porque briga por outras coisas. Talvez não brigue por isso, mas brigue por outras coisas. Tudo tolice. Como é que o apóstolo Paulo ensinou? Olha só. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sob dúvidas, ou seja, coisas questionáveis, coisas que não ficam retidas
no crivo das Escrituras Sagradas, não devem ser motivo de questionamentos. 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, outro, que é fraco, come legumes. 3. Está passando. O que come, e esse é o segredo, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Presta atenção, pessoal, nós não estamos falando de pecado, tá certo? Era uma questão secundária, aliás, terciária, para não dizer quaternária. Era o rabo da fila. Não estou falando de mentira, não estou falando de desonestidade, não estou falando de pecado, tá? O pecado teria ficado no crivo das Escrituras, e isso aí seria fácil de identificar. Era uma coisa que, como Paulo diz, é um questionamento inútil. O que é importante é não brigar. O que come, não despreza o que não come, e o que não come, não despreza o que come. Vamos para o 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Não é servo de Jesus? Não é seu. Não julgue. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Agora chegamos no 5, que é a pérola desse texto. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Não importa. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ei, presta atenção, é assim que Deus quer que você encare a voz dos outros, tá? O outro falou, você considerou, mas permaneça seguro no seu próprio ânimo, conforme Deus lhe instruiu. Se Deus quer que você seja igual ao outro, Ele vai falar, tá certo? Se Ele não falou, fique seguro no seu próprio ânimo, não faça nada que Deus não lhe mandou fazer. Tá certo? Se você ficar seguro no seu próprio ânimo e tiver paz, significa que Deus está aprovando o local onde você está. Não queira estar em nenhum lugar que Deus não aprove. Entendeu? Então, se você tem paz, se você está buscando a Deus, se você é sincero, tá? Se você verdadeiramente está buscando agradar a Deus em tudo, Deus te deu um lugar, você está nele, fique nele. Esteja animado no seu próprio ânimo, fique firme ali. Ah, mas o outro está de um outro jeito. Deixa o outro. O exemplo que eu tenho para vos trazer de uma forma assim, bem prática, é alguns comentários que se ouve, né? Infelizmente se ouve, ainda se ouve. Se ouve na história das igrejas. Assim, o irmão é frio. Olha só, ele fica lá atrás e fica só quietinho. Isso é um tremendo pecado de julgamento. Você está erradíssimo. Quem te disse que você pode medir a condição espiritual de alguém pelo seu comportamento, só porque ele está quietinho lá atrás? Tu conhece o coração de alguém? Isso significa que o outro que está animado, que está aqui e tal, é mais espiritual? É? Significa? Claro que não. Entendeu? Então, aquele que não come, não julga o que come. E aquele que não come, não despreza o que come. Este que é o segredo da boa convivência entre nós. Tá? É assim que nós temos que andar. E assim vamos todos avançando e vamos todos convergindo. E aí, daqui a pouco, o daqui da frente está aqui mais animado. E talvez, quem sabe, o daqui da frente esteja lá atrás, quietinho, contrito. Sei. Eu que vou julgar servo alheio? Para o seu Senhor está em pé ou cai. Mas Deus é bom, é poderoso para o firmar. Era assim que cria o apóstolo Paulo. Entendeu? Então, não se bata. A voz dos outros... Se for ímpio, despreze de cara. Se você anda tomando decisões baseado no conselho dos ímpios, você é um infeliz. Lê lá o Salmo 1 que você vai ver que isso é proibido pelas Escrituras Sagradas. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora, em relação ao povo de Deus, considere, retenha o que é bom. Mas não faça nada se você não crê, porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Fique firme e seguro no seu próprio ânimo, conforme Deus tem lhe dado. Se há paz, fique aí. A paz de Cristo domine no seu coração. Tá? Para que você não se deixe iludir com o descuido de não observar o conselho divino. Lá no Salmo 106, diz assim, olha:
Salmo 106, verso 11 em diante. Eu vou ler para você, você acompanha aí. Se a versão for diferente, paciência. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Que maravilha, hein? Deus deu a vitória. Então creram na sua palavra e cantaram os seus louvores. Aí vem o erro, olha. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Não faça isso, tá? Não se mova do lugar em que você está antes de receber o conselho divino. Cada um esteja firmado no seu próprio ânimo. Entendeu? Então, se Deus falou para ti, eu não vou discutir. Deus falou, está falado. Fique aonde Deus lhe mandou ficar. Entendeu? Ah, mas o irmão fulano me convidou para ser assim, me desafiou para ser assado. Se foi o irmão fulano e você não sentiu paz no coração, é o irmão fulano falando da expressão da vontade dele. Entendeu? Porque se fosse da vontade de Deus, você seria inquietado a fazer aquilo que Ele está te convocando a fazer. Porque o Espírito lhe moveria. Entendeu? É assim que funciona. Direção de Deus para tudo. Vou pela direita ou vou pela esquerda? Vou pela direita. Eu já saí de casa, entrei no meu carro, liguei, vou trabalhar. Aí, de repente, eu sinto uma vontade de ir por outra rua. Aí eu tenho paz de ir pela outra rua. E vou. Porque eu sei que é o Espírito me dirigindo para aquela rua. Alguma razão tem. Entendeu? Às vezes, tu está cansado, mas uma pessoa cruzou teu caminho. Alguma razão tem para aquilo. Aí a tua voz interior diz assim: finge que não viu. Olha para o outro lado e passa reto. Entendeu? Mas você, embora cansado, embora desejoso de ir para casa o mais cedo possível, você teve um dia cheio, não está afim de papo com ninguém. Com ninguém. Mas você se sente incomodado. É o Espírito. Se você passar direto, você vai chegar na sua casa. Tá certo? Vai chegar lá, vai querer dormir cansado e vai pegar o telefone e vai dizer: fulano, olha, eu te vi lá no shopping, mas eu não quis falar contigo porque eu estava muito cansado, mas eu estou tão incomodado porque eu fiz isso. Tu está precisando de alguma coisa? Entendeu? É horrível isso. É horrível. Às vezes você recebe um troco errado. Não é nem por desonestidade, recebeu um troco errado. Aí o Espírito diz assim: ó, o troco está errado, devolve. Mas tu já está lá embaixo, já saíste da loja, está lá embaixo já do boulevard, estás pegando o carro. Aí tu pensa que aquela escadaria, estás cansado. Devolver. Volta, ó, tá aqui, amiga, você me deu o troco errado, deva mais, está aqui. Entendeu? É o Espírito. O Espírito gera inquietação quando a gente toma um caminho que não é o que Ele quer que a gente tome. E não adianta, se você é um sincero filho de Deus, não adianta que você não vai dormir. É melhor voltar e fazer aquilo que o Espírito está mandando. E a vida cristã é essa. É essa. Eu ainda tenho 3 minutos. Então eu queria mostrar para você só mais um detalhe. 1 Crônicas. Não sei se já acontecesse contigo, mas é uma parada isso. 1 Crônicas capítulo 21, verso 1. Olha só essa história. Davi era um homem de Deus, não era? Era ou não era? Era, né? Aqui ainda não tinha feito besteira. Mas olha só o que aconteceu, não vigiou. Aliás, Davi não vigiou várias vezes, como nós. Ele não é melhor que nós, nem é pior. A gente é igualzinho. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Presta atenção. Tu acha que esse texto quer dizer que Satanás apareceu para Davi e bateu um papo com ele? Não, né? Isso não foi Satanás que apareceu, incorporado. Não foi. Isso foi alguém. Alguém chegou com Davi e disse assim: Davi, quantos soldados tu tens? Davi disse assim: não sei.
E não era para ele saber mesmo. Por quê? Porque ele já tinha feito um acordo com Deus, uma aliança com Deus, em que Deus tinha dito para ele que seria defensor dele, que ele deveria botar a confiança dele em Deus, não no exército dele. Deus já tinha dito isso para ele já tinha dito isso para Deus, já tinham se combinado, tá certo? Mas apareceu alguém para falar no ouvido de Davi, para o incitar a dúvida. E Davi deve ter talvez até, isso aqui é só uma teoria, tá? Só um exercício mental. Davi talvez tenha dito assim para a pessoa na hora: não, mas eu não preciso saber quantos soldados eu tenho, porque Deus é por mim, é Ele que me defende. Lembra de Gedeão? Com 300 homens ele venceu os amalequitas lá, sei lá, não eram os amalequitas, eram os moabitas. Ele venceu os moabitas. Lembra de Moisés? Atravessou o povo no deserto, o mar se abriu. Deus é maravilhoso, rapaz. Não tem que saber quantos exércitos são. Aí a pessoa deve ter dito assim para ele: e Davi, mas Deus também diz que nós temos que ser prudentes, que nós não podemos tentá-lo. Que rei és tu, irresponsável, que não sabe nem o tamanho do exército? Como é que tu vai para a batalha sem saber quantos homens tu tem, rapaz? Tu é um irresponsável. Aí aquilo foi entrando em Davi, até que Davi entrou em dúvida se a postura dele de não saber agradava a Deus ou não. O diabo age assim, na dúvida, entendeu? Aí o que foi que Davi fez? Mandou contar o povo, mandou contar o exército. E aí Deus se aborreceu, levantou um profeta. Você vai lendo na sua casa o capítulo 21 de 1 Crônicas, que você vai ver a encrenca que isso deu. Por quê? Porque ele deixou-se enganar, deixou-se incitar por Satanás e caiu na dúvida, porque não vigiou. Condição de fazer a escolha correta ele tinha, pelas experiências que ele tinha com Deus, ele já tinha essa condição. Mas para você ver como é o ser humano, entendeu? E ele não é melhor que nós, também não é pior. Aquilo que a gente está ouvindo aqui é para nós nos mancarmos, nos fortalecermos no Senhor, vigiarmos, não fazermos besteira, entendeu? Se Deus já disse uma coisa para ti, guarda isso como um precioso tesouro. Permaneça firme no seu próprio ânimo. Aquilo que Deus falou para você é o que está valendo para ti. Não está valendo para o outro, não. Nem está valendo para mim. Está valendo para ti. Ele é o Senhor, é a Ele que você deve ouvir. Ele é o bom pastor, é a Ele que você deve ouvir. E aqui nós chegamos ao fim. Mas antes, eu queria lembrar vocês que esta noite é uma noite de oportunidade. Oportunidade para quê? Porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda não é pastoreado pelo Senhor, que ainda não é ovelha do seu rebanho. Eu quero te dizer que você precisa escolher ser. Você precisa escolher tornar-se. Porque enquanto você não fizer isto, Deus não lhe pastoreará. Porque Ele não vai fazer nada com você que você não consinta. Porque Ele não é um ditador. Ele é um Deus de amor. Então, se hoje você percebeu que necessita de um direcionamento divino para garantir dias melhores na terra e um destino eterno com Deus, hoje você tem a oportunidade de declarar essa escolha, recebendo a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas tem uma outra oportunidade aqui. Qual é a outra oportunidade? Você que já é ovelha do rebanho do Senhor, mas que diante da palavra que ouviu esta noite, percebeu que saiu da rota, que não está mais tomando decisões conforme as orientações divinas, mas sim porque anda dando ouvidos à sua voz interior, à voz dos outros, ou o que é pior, à voz do próprio Satanás. É dia de arrependimento, tem que voltar atrás. Jesus é o bom pastor. Se ele tiver 100 ovelhas, tiver com 99 em segurança, ele guarda as 99 lá no curralzinho dele e vem atrás de você. Então, se você está como uma ovelha perdida, hoje Jesus está vindo te buscar. Eu não sei se você está ou não. Quem tem que saber é você, com Deus. Você se entende com o seu pastor maior, tá? Aquele que deu a vida por você. Hoje você vai ter essa oportunidade.